Para quem está iniciando no caminho esotérico ou para quem já está andando nesse caminho há um pouco mais de tempo, deve ter ouvido falar sobre A Voz do Silêncio. Livro incrível, pequenininho, fundamental se estudar, e hoje vamos apresentar um pouco mais dele aqui. Como o Paulo bem disse, não tem como você estar nessa jornada, essa jornada esotérica, essa jornada ocultista, há um certo tempo, sem ter ouvido falar desse livro aqui, Um livro que ele está dentro da lista de livros fundamentais dentro do ocultismo, dentro do esoterismo oriental / ocidental, E só para dar um panorama geral sobre esse livro, esse livro ele vem com a autoria de Helena Blavatsky, Só que ele não é um livro da Helena Blavatsky. Ele é um livro que ela trouxe da experiência que ela teve lá no Tibete. Então a gente está tratando aqui de um conhecimento muito anterior ao período da Helena Blavatsky, um conhecimento muito anterior ao século XIX, um conhecimento transcendental, um conhecimento que é, de certa forma, guardado às 7 chaves dentro dos monastérios budistas tibetanos. Guardado as 7 chaves, a gente tem esse livro no mundo todo. Sim, graças ao esforço de Blavatsky, que foi uma das pouquíssimas ocidentais que conseguiram entrar naquele monastério, foram aceitas naquele monastério naquela época, e que teve a permissão de trazer esses conhecimentos, que são apenas uma fração de muitos outros pergaminhos que eles têm lá, conhecidos aqui como Preceitos de Ouro. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse enxerto chamado A Voz do Silêncio. Se isso é só uma fração, tu imagina o que tem no resto, Porque é só... Passei Tibete? E quando a gente começa a ler o livro, a gente vê que, de fato, embora ele seja curtinho, embora ele pareça simples de se entender, ele é muito complexo, As palavras trazem conhecimentos, trazem ensinamentos que são extremamente profundos. É claro que a gente consegue dar inúmeras interpretações para isso, e cada uma um pouco mais profunda do que a outra, mas ainda assim, mesmo as mais superficiais não são tão fáceis assim de pegar. É óbvio que a gente não vai conseguir abarcar tudo que o livro traz, mas talvez um conceito que converse com todos os outros, que seja importante da gente falar aqui no vídeo, é o conceito sobre as 3 salas. E as 3 salas basicamente se dividem na sala da ignorância, na sala do conhecimento e na sala da sabedoria. E elas são, de maneira geral, estágios em que nós, como indivíduos, passamos ao longo da nossa existência em busca da nossa evolução, em busca da nossa individuação. Aí existem nomes diferentes para a gente determinar o que estaria no final dessas 3 salas, mas de qualquer forma elas representam a nossa jornada como seres, como indivíduos, ao longo das nossas encarnações, enfim, ao longo de todo o nosso processo de crescimento. Antes de a gente começar a abordar um pouco mais sobre ela, fazer um disclaimer a respeito dessas salas. Por mais que elas apontem estágios, o estágio 1, ignorância, estágio 2, conhecimento, estágio 3, sabedoria, elas não são homogêneas no sentido, eu sou completamente ignorante, eu sou completamente culto, eu sou completamente sábio. Nós temos várias facetas em várias coisas. Eu posso ser ignorante a respeito de curling, ter conhecimento a respeito de futebol e ser sábio bem. Eu não sou sábio sobre esporte nenhum, mas eu poderia ser sobre algum outro esporte, Algum outro assunto. Então, quando a gente se percebe dessa forma inicialmente, a gente já começa a ter um vislumbre da sabedoria. O primeiro ponto para você chegar na sala da sabedoria é você entender que existem diversos conhecimentos, existem diversas áreas do saber. Todas elas se compõem, elas se integram, elas se unem para formar uma grande sabedoria, um grande conhecimento, um grande saber, mas elas são inicialmente separadas. Então, não é porque eu sei que eu sei o outro. Acontece muito assim, eu já vi muita gente fazendo assim, não, porque eu sei muito sobre isso, logo eu tenho envergadura moral para falar sobre todas as outras coisas. Me escutem aqui, porque eu sou o senhor de tudo. E acontece muito isso nas internet da vida, Você tem a pessoa que sabe muito sobre YouTube e ela acha que ela tem a capacidade intelectual, conhecimento, sabedoria para falar sobre política, para falar sobre economia, para falar sobre relacionamento, para falar sobre uma série de outras coisas. E ela passa uma mensagem para aquelas outras pessoas que estão ouvindo, que ainda estão na sala da ignorância, como se ela fosse um grande sábio, quando na verdade ela não é um grande sábio, Então essa questão das 3 salas, elas são muito importantes porque todos nós vamos passar por elas. Estamos aqui tratando de 3 salas porque é a analogia que o livro traz. Poderiam ser 3 degraus, 3 estágios, mas a questão é, todos nós vamos passar por elas. E elas não são algo que a gente pensa assim, mas é algo que acontece na nossa jornada espiritual. Não, ela é algo que acontece na nossa vida. Como o Paulo falou, inclusive na material. Você é ignorante
para construir casas, por exemplo. Isso é uma coisa completamente concreta, completamente material, como a gente fala, né? E você pode descobrir, pode estudar e aprender a construir casas, ter conhecimento para isso e algum dia se tornar um grande mestre, um grande arquiteto, um grande engenheiro, um cara que sabe realmente, que domina aquela arte, adquirindo a sabedoria. Então, primeira coisa, as 3 casas, elas fazem parte da jornada do nosso ser. Elas não são algo único e exclusivamente espiritual, né? Esse é o primeiro ponto importante para a gente destacar. O segundo ponto importante, e talvez seja o mais importante, na minha opinião, das 3 casas, está na segunda casa. Ou seja, na casa do conhecimento. É ali que o bicho pega, né? É ali que o bicho pega, exatamente. Como o Paulo disse, as 3 casas elas são referentes a temas, ou seja, dentro daquele tema eu caminho pelas 3 casas. Dentro de outro tema eu caminho dentro de todos os temas da minha vida eu caminho pelas 3 casas e eu posso estar em casas diferentes dependendo do tema a qual eu estou me referindo. Mas independente disso, vamos pegar um único segmento aqui, estou eu aqui, eu saí da ignorância, ou seja, eu deixei de lado, eu deixei de simplesmente ignorar a realidade ao meu redor e eu passei a buscar conhecer a realidade ao meu redor. A partir do momento que eu busco conhecer a realidade, que eu busco me informar, eu dou um passo além da sala da ignorância e começo a obter conhecimento. Começou bem. Começamos bem, é fundamental. Só que existe, principalmente aqui no meio ocidental, uma supervalorização do conhecimento. Conhecimento é muito importante, sim. Conhecimento liberta? Sim. Se você entender que ele não é o fim. Mas aqui a gente acaba valorizando muito o conhecimento. Só que, na verdade, o conhecimento, ele é um peso enorme se você não o aplica, né? Ele, na verdade, não vai te levar para lugar nenhum. Ele só vai te levar cada vez mais para trás, te pesar cada vez mais, se você não entende que esse conhecimento tem que ser transformado em prática, que esse conhecimento tem que ser transformado em sabedoria. E o grande problema da sala do conhecimento é que ela é tão deslumbrante, né? Porque quando a gente imagina, quando você sai de um ambiente de ignorância, ou seja, você não conhece nada sobre aquele assunto. Você está nas trevas. Você está nas trevas. E você entra na luz, você começa a enxergar vários temas, vários conhecimentos sobre aquele assunto, você fica fascinado. Você fala, nossa, isso é fascinante. Para todo lugar que você olha, você tem um conhecimento, né? Blavatsky diz que é como se fosse a sala das rosas, das flores, né? Porque tudo são flores. Tudo são flores, só que essas flores escondem espinhos, né? Então você fica fascinado com todas aquelas flores que você vê ali naquela sala do conhecimento e você começa a achar que você chegou no estágio final. Você começa a acreditar que aquela sala ali é a sala da sabedoria. Você começa a confundir o conhecer com o saber verdadeiramente. E aí, justamente dessa sala, dessa ideia de conhecimento que ainda não se tornou sabedoria, nasce uma outra ideia que se tornou muito famosa no meio esotérico, que é a ideia de matar a mente. E é óbvio que esse matar a mente não é literal, porque é impossível a gente fazer isso, ou pelo menos a gente não estaria mais aqui nesse plano físico. Afinal de contas, o todo é mente. Exatamente, então a gente não estaria em plano nenhum, então fica realmente complicado. Mas a gente precisa entender o que significa esse dominar a mente, né? E aí, quando a gente fala em dominar a mente, a gente fala em lidar com as ilusões que aparecem a partir desses conhecimentos. E é fácil entender isso porque quando a gente sabe uma coisinha ou outra, até como o Paulo deu de exemplo no início do vídeo, a gente acha que sabe tudo sobre aquilo e a gente quer passar para as outras pessoas, não para levar conhecimento para elas também, mas para mostrar que a gente sabe. E esse é o primeiro problema. E aí, visualizando essa ideia de dominar a mente, né, visualizando essa ideia de enxergar que existem ilusões que são criadas pela nossa mente, a gente parte para o segundo ponto, que é justamente fugir dessa ilusão. É justamente o caminho, a ponte entre a sala do conhecimento e a sala da sabedoria, que é construída justamente a partir da compreensão que a gente tem sobre a nossa mente. E aí a gente pode pensar sobre assuntos relacionados a conhecimentos específicos, mas isso serve muito também para a forma como a gente vivencia a nossa vida, para a forma como a gente lida com as pessoas, né? Às vezes a gente acha que sabe muito sobre a forma como a pessoa se porta, enfim, a gente entende muitas outras pessoas, entende muitos outros contextos, e não necessariamente. Às vezes a gente vivencia coisas na nossa cabeça que não são realidade, que não fazem parte do comportamento das outras pessoas em relação a nós, por exemplo. Então é importante que a gente enxergue que essas ilusões criadas pela nossa mente, elas aparecem nos menores detalhes, assim, nas pequenas coisas que estão na nossa vida. E é muito fácil se entorpecer por elas. É muito difícil absorver um conhecimento e colocá-lo em prática logo. E talvez esse esteja
o grande caminho assim, mais palpável pra gente. Absorver um conhecimento, entrou em contato com alguma coisa nova, coloca aquilo no seu dia a dia, tenta realizar aquilo, e aí a partir disso você vai entendendo um pouco mais sobre aquilo. Não tente acumular grandes quantidades de conhecimento para depois vivenciar aquilo, mas vale colocar em prática um parágrafo de um livro do que saber o livro de cor e sair ele falando por aí. Um bizu que a gente pode dar aqui para você, né, dentro dessa armadilha da mente, dentro da sala do conhecimento, é você prestar atenção como você venceu a primeira sala, que é a sala da ignorância. A sala da ignorância você vence admitindo que você é ignorante. Só que a sala do conhecimento, ela vem logo depois, ou seja, você tem que continuar admitindo que você é ignorante. O conhecimento só surgiu para você quando você admitiu, eu não sei sobre nada sobre isso aqui. Aí criou-se um vazio dentro de você que pode ser preenchido com esse conhecimento. Esse conhecimento, ele não é o conhecimento final, como o João disse, como o Patrick também comentou, porque o conhecimento final, ele transcende a tudo isso. A gente consegue atingir o grau de sabedoria, que é, como o João comentou, pegar esse conhecimento e colocar em prática. Eu consigo vivenciar esse conhecimento de maneira prática. Mas para conseguir fazer isso, eu tenho que entender, eu ainda não sei sobre isso. Então eu vou aprender um pouco mais e vou aplicá-lo. Vou aprender um pouco mais e vou aplicá-lo. Vou aprendê-lo um pouco mais e vou aplicá-lo. À medida em que eu aplico, eu vou me tornando sábio. Porque eu vou conjugando aquilo que eu sinto com aquilo que eu sei, cognitivamente, com aquilo que eu faço, e eu me torno uno. A ideia do sábio é justamente essa, né? A pessoa que ela aplica tudo aquilo que ela sabe de fato, ela vivencia todos os seus ensinamentos. Ou melhor, que todas as suas práticas diárias, toda a sua vida é uma forma de ensinar aquilo que ela sabe de fato, porque ela vive aqueles conhecimentos. A gente tem que comer muito capim ainda para chegar nesse ponto, né? A gente é burrinho, tá comendo capim, mas entender que a gente tem que continuar comendo capim, porque se a gente para de comer capim, a gente não chega nesse ponto. Tudo bem, a gente pode falar, não, mas isso é muito longe, isso é cansativo, isso dá trabalho. Viver na ignorância dá muito mais trabalho. É verdade. Porque quando você começa a adquirir conhecimento, você adquire ferramentas para colocar em prática na sua vida e na sociedade na qual você está. Se você não tem conhecimento sobre isso, ou seja, se você não tem a ferramenta, você é apenas uma, vamos botar entre muitas aspas aqui, vítima do que acontece com você. Você não tem controle sobre aquilo, você não entende. As coisas acontecem, você fala, por que isso está acontecendo comigo? Não sei. E você fica confuso, porque você é ignorante. Você vai buscar esses conhecimentos através, por exemplo, de grupos de estudos que você pode encontrar em catarse.me/pedra de afiar, ou lendo a descrição da bibliografia de referência que a gente deixa aqui debaixo do vídeo. Você começa a criar essas ferramentas para entender aonde você está. Mas mesmo assim é preciso aplicar essas ferramentas. É preciso que você pegue essas ferramentas e fale, eu estou aqui, eu vou lapidar isso aqui, eu vou afiar essa pedra que é a minha vida para ela fazer uma boa escultura, para ela revelar aquilo que ela existe de precioso ali dentro. E aí você começa a eclodir a sabedoria, você começa a atingir a sala da sabedoria. É interessante, né? Porque você falou que o ignorante, ele se torna, entre muitas aspas, vítima das circunstâncias, né? E na verdade, as 3 salas, elas nos falam justamente disso, né? A jornada do ser, a jornada espiritual, é a gente deixar de ser vítima das circunstâncias e começar a ser causa das próprias coisas que acontecem com a gente, ou seja, assumir a responsabilidade pela nossa própria vida e ter domínio também, entre muitas aspas, porque o domínio é sobre nós mesmos, mas ter domínio sobre as coisas que acontecem com a gente ou como a gente, mais corretamente falando, reage diante daquilo que acontece. Só um instante, se eu interromper rapidinho, isso não é papo de coach quântico, tá? Não é. Porque o papo de coach quântico vai falar que você é responsável por tudo e pronto, acabou. Sim. O que o Patrick está querendo falar é que existem coisas que você domina, existem coisas que você não domina, que você controla e coisas que você não controla, né? Aquilo que você controla é sua responsabilidade. Sim. Aquilo que você não controla não é sua responsabilidade. É basicamente você entender que o ignorante, ele vive à mercê de tudo. E o sábio é senhor de si mesmo. Né? Essa é basicamente a grande diferença. E justamente, fazendo um resumo aqui de tudo que a gente falou, né, das 3 salas, do que o João trouxe com relação à mente e tudo mais, é entender que quando a gente está na sala do conhecimento, ou seja, quando a gente está começando a agregar, né, ferramentas que vão nos ser úteis,
essas ferramentas, elas, apesar de não terem dono, elas passam a se tornar nossa a partir do momento que a gente tem contato com elas, né? E tudo aquilo que é nosso e a gente não usa, enferruja, fica ruim, gera problemas para nós, né? Acumula poeira, acumula um monte de coisa ruim, um monte de coisa que vai nos trazer problemas. O conhecimento acontece da mesma forma. Diferente da sabedoria que nos liberta, e aí também é muito interessante a gente entender que o sábio, ele não é aquele que possui a sabedoria. O sábio é aquele que serve a sabedoria. Ele se torna servo dela. Ele, por momento nenhum, a possui. Ou seja, em momento nenhum, ela pode se tornar algo pesado, algo que ele vai ficar acumulado em algum canto ali da existência dele, diferente do conhecimento. E onde que a mente entra nisso, né? Onde que matar a mente é importante? Na verdade, esse matar a mente, dominar a mente, é fundamental para que você chegue à sala da sabedoria, porque a mente, ela não apenas vai ser aquilo que vai fazer com que o conhecimento pareça sabedoria e te iluda, fazendo com que aquilo pareça real, como também a mente vai ser aquilo que vai fazer com que você tenha cada vez mais desejo dentro daquela sala, porque a sala do conhecimento desperta muito desejo na gente. O próprio desejo pelo conhecimento já é um dos, talvez, desejos mais difíceis que o esoterista, o ocultista tem que vencer na vida dele, né? Não que ele não tenha outros desejos para vencer, ele tem muitos, mas essa é uma barreira muito grande para ele, porque ele chega no momento onde ele começa a deslumbrar um universo novo, ele começa a perceber que existe uma coisa, algo além, né? Também um ponto muito interessante que o Paulo falou, né? Você precisa admitir que você é ignorante para sair da sala de ignorância. Verdade. E ao admitir que você é ignorante, você também precisa automaticamente admitir que existe algo para além daquilo que você considera verdade. Então, na sala do conhecimento é a mesma coisa. Você precisa admitir que existe algo além do conhecimento. Só que o conhecimento é tão fascinante que você começa a se tornar cada vez mais escravo daquele conhecimento. O seu desejo de obter mais e mais conhecimento cresce cada vez mais e no final das contas esse desejo é apenas um desejo do ego, é apenas um desejo dessa mente primária, dessa mente concreta de se sentir maior, de se sentir melhor. O João também comentou isso, né? De pegar aquele conhecimento apenas para às vezes se sentir mais intelectualizado. Então no final das contas, a grande chave aqui é a gente entender que a gente precisa se livrar desses nossos desejos e que talvez o desejo último seja o desejo de sermos sábios, o desejo de termos conhecimento, entender que esses conhecimentos não são nossos, por mais que a partir do momento que a gente tenha contato com eles, eles façam parte da nossa existência, eles não são nossos, e principalmente compreender que vai chegar um momento na nossa vida onde a gente terá necessariamente que parar de ficar acumulando conhecimentos de fora e começarmos a tirar esse conhecimento, essa sabedoria de dentro de nós. Talvez esses sejam os grandes ensinamentos desse pequeno, grande livro incrível que é A Voz do Silêncio, e que a gente convida vocês também a lerem esse livro, né? Tem a referência aqui, caso você tenha interesse de comprar o livro, e se inscreve no canal caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Até a próxima, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.